Um quadrilátero tem como vértice os seguintes pontos no plano cartesiano. Temos o ponto A, formado pelas coordenadas 2 e 5, o ponto B formado pelas coordenadas 4 e 8, o ponto C pela coordenada 6 e 5 e o ponto D pela coordenada 4 e 2. Utilize o plano cartesiano a seguir para identificar os pontos. Cada ponto do plano cartesiano, a primeira coordenada está no eixo X e a segunda está no eixo do Y. Então o ponto A, o X aqui é 2, eu vou pegar 1, 2, e o Y é 5, então eu vou pontilhar até no 5, positivo. Então aqui eu tenho o ponto A. O ponto B, o X é 4 e o Y é 8, então eu vou pontilhar aqui até no 8. Então aqui eu tenho o ponto B. E o ponto C, o X é 6 e o Y é 5. Então eu vou pontilhar aqui e vou rebater aqui por 5 no eixo do Y. E o ponto D, o X é 4 e o X é 2. Então 4 até o 2 aqui. Ligando aqui os vértices, né, nós vamos formar um quadrilátero. Então aqui formou um quadrilátero chamado de losango. Mas o que ele quer? Considerando que cada divisão da malha quadriculada vale uma unidade de medida, qual é a área desse quadrilátero? Como é um losango, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então aqui nós vamos ter, quem é a diagonal maior? É essa medida aqui, olha. Quantas unidades foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, porque cada quadradinho desse tem uma unidade. Vezes a diagonal menor, que é essa aqui. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Vezes 4. E vou dividir por 2. Então aqui nós vamos ter que a área é igual 6 vezes 4, 24, dividido por 2, nós vamos ter a área igual a 12 unidades ao quadrado. Resposta letra A. Dados os pontos C, formado pelas coordenadas 5 e menos 3, e D, formado pelas coordenadas menos 1 e 7, no plano cartesiano, o ponto médio entre o ponto C e D tem coordenadas. Então, o ponto médio, para nós acharmos o ponto médio, nós vamos ter que pegar o X do ponto C mais o X do ponto D e dividir por 2, porque é o ponto médio. A coordenada Y vai ser o Y do ponto C menos o Y do ponto D, também dividido por 2. Então vamos substituir agora aqui. Quem é o X do ponto C? É 5. O X, o Y. Então é 5 mais o X do ponto D, que é menos 1. Então é negativo, vou colocar dentro do parênteses, dividido por 2. O Y do ponto C é menos 3, mais, aqui é mais o Y do ponto D, que é 7, dividido por 2. Aqui nós vamos ter 5, aqui mais e menos 1, o jogo de sinal aqui vai ficar menos 1. Então vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4 dividido por 2. Vai dar 4 dividido por 2, que vai dar 2. E aqui vai ficar 7 menos 3, que vai dar 4. Dividido por 2, vai dar 2. Então, o ponto médio aí é 2 e 2. Letra A. Considere os pontos A, formado pelas coordenadas 0 e menos 2, B, formado por 1 e 2, e o ponto C, formado por 2 e menos 1, vértice de um triângulo no plano cartesiano. Esse triângulo é... Então aqui nós temos o plano cartesiano, né? O eixo do X, o eixo do Y. E nós temos aqui
Aqui o encontro das duas retas é o zero. À direita do zero nós temos números positivos. À esquerda nós temos os números negativos. Acima do eixo, números positivos. E abaixo do eixo, números negativos. Então o ponto A é formado por 0 e menos 2. Então menos 2 no eixo Y. Então 0 no eixo X e menos 2. Formou esse ponto aqui, que é o ponto A. O ponto B, o X é 1 e o Y é 2. Então eu vou pontilhar até no 2. Então aqui é o ponto B. E o ponto C, o X é 2 e o Y é menos 1. Então vai formar bem aqui. Aí nós vamos unir os vértices. Unindo os vértices, nós vamos formar um triângulo. Esse triângulo, ele quer saber se ele é um triângulo equilátero, retângulo, isósceles e escaleno. Equilátero, ele precisa ter os três lados iguais. E aqui já dá para observar que os três lados não são iguais. Retângulo, para ele ser retângulo, ele precisa ter um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. E aqui ele não está formando um ângulo reto também. Isósceles, para ele ser isósceles, ele tem que ter dois lados iguais e um diferente, né? Aqui a gente vê que os lados também não tem dois com a mesma medida. E escaleno, para ser escaleno ele tem que ter três lados com medidas diferentes, olha. Então aqui a gente vê que essa medida aqui é diferente dessa, né? Elas são todas diferentes. Essa é menor, essa é maior e essa é menor que essa medida aqui, que é a maior. Então ele vai ser classificado como um triângulo escaleno, que é o triângulo em que os três lados têm medidas diferentes. Observe as frações a seguir. Aqui nós temos 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Nos decimais representados na reta numérica, pelos pontos A, B, C e D, qual representa a soma das duas maiores frações? Quando nós temos frações que ela tem os mesmos numerador, a maior vai ser a que tiver o menor denominador. Porque, olha, aqui o 1 eu vou dividir por 2. Aqui o 1 eu já vou dividir em 8 partes. Então, essa fração aqui ela é maior. Então, as duas maiores frações são as duas frações que têm o menor denominador aqui. Porque os numeradores são iguais. Então, as duas maiores é 1/2 e 1/4. Como ele quer a soma das duas maiores frações, então a maior é 1/2 e a outra é 1/4. Somando as duas frações, elas vão ter denominadores diferentes. Então nós vamos precisar achar um MMC de 2 e 4. Denominador comum. Fatorando em números primos, temos 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. Abaixo 1, 2 dividido para 2, 1. Então o MMC vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Denominador comum. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir denominador com esse denominador e o resultado nós vamos multiplicar com o numerador. Então 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Agora nós vamos repetir o denominador, que é 4, somar o numerador, vai dar 3/4. Só que a resposta está em forma de número decimal. Então nós vamos precisar dividir 3 dividido para 4. 3 é menor que 4, não dá para dividir. Coloca um 0, acrescenta um aqui. 30 dividido para 4, o número que multiplicado no 4 dá 30, o próximo é o 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, sobra 2. Coloca o 0, uma vírgula. 20 dividido para 4, o número que multiplicado no 4 dá 20, o próximo é o 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20, 0. Então vai dar 0,75 em forma de número decimal. Resposta letra C. Um estudante foi à lousa resolver a seguinte operação: 1/2 mais 1/3 é igual a... Ao resolvê-la corretamente, ele encontrou uma fração irredutível. Fração irredutível igual a... Então nós vamos precisar somar 1/2 mais 1/3. Fração com denominadores diferentes, precisamos achar um denominador comum, que é o MMC.
Então, fatorando em números primos, vamos ter 2 dividido para 2, 1, abaixo 3. Só dá para dividir por 3, abaixo 1, 3 dividido para 3, 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o denominador comum vai ser 6. Aí nós vamos dividir denominador com denominador. O resultado a gente multiplica com o numerador. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais, agora eu vou dividir o 6 por 3. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. Repete o denominador comum e soma o numerador. E 3 com mais 2, 5. Resposta, letra B. Observe a expressão numérica a seguir. 0,25 centésimo vezes 1 quinto vezes 2 elevado ao quadrado. Então aqui 0,25 eu vou escrever em forma de fração. Eu vou escrever 25, colocar o número 1, como aqui eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros, vezes 1 quinto. Aqui essa potência, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então isso é igual a 25 vezes 1, 25. 100 vezes 5, 500. Vezes 4. Então aqui nós vamos ter 25 vezes 4 vai dar 100. 100 sobre 500. Posso simplificar aqui esse zero com esse com esse. Então isso vai ser igual a 1 quinto. 1 quinto dividido para 5. 1 dividido para 5. 1 é menor que 5, não dá, coloca um zero, outro zero aqui. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então vai dar 0,2. Então 1 dividido para 5 é igual a 0,2. Alternativa A. Leia o texto para responder as questões. Como saber o peso ideal? A obesidade é determinada pelo índice de massa corpórea, IMC, que é calculado dividindo seu peso em quilograma pelo quadrado da altura em metros. O resultado revela se o peso se está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado. Classificação do IMC: menor que 18,5 é abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9 peso normal, entre 25 e 29,9 sobrepeso, acima do peso desejado, igual ou acima de 30 obesidade. O cálculo do IMC é a formulazinha que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então o IMC ele é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Aqui nós temos, por exemplo, uma pessoa que ela pesa 51,2 e a sua altura é 1,60 m. Então ficou 1,60 m vezes 1,60 m, que é 1,60 m ao quadrado. Então, calculando isso aqui, 1,60 vezes 1,60, nós vamos ter 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando, né? Vai dar 6, 15, sobe 1, 2. Tenho duas casas decimais, vai dar 2,56. Então vai dar 2, vai dar 51,2 dividido por 2,56. Para nós eliminarmos essa vírgula, para ficar melhor a divisão, como aqui tem duas casas decimal, vou multiplicar por 100. E o numerador também por 100. Quando eu multiplico por 100, a vírgula desloca duas casas, vai ficar 256. E aqui eu vou multiplicar por 100, vai deslocar duas casas. 1, 2. A segunda casa decimal eu coloco um zero. Então vai ficar 5.120 dividido para 256.
512 dividido para 56 dá 2. 2 vezes 256 vai dar 512. 512 menos 512, 0. Sobrou um 0 aqui. Então, o resultado vai dar 20. Então, de acordo com a tabela, entre 18,5 e 24, o peso é normal. Então, o peso é 20, portanto, ela tem um peso normal. Letra B.